Já está aberto. Pode, meus irmãos, meus amigos, bom dia a todos. Hoje é dia 17 de junho, nós estamos aqui com o nosso irmão confrade de doutrina espírita, o senhor Aloísio, lá de Atibaia, São Paulo, que vai nos falar hoje sobre o livro Vinha de Luz. Aloísio, fique à vontade, nos fale um pouco da sua experiência como trabalhador da doutrina espírita. Bom dia a todos, bom dia, Walter, bom dia, amigos que estão pela internet nos assistindo ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente aí pelo canal do YouTube. É um prazer muito grande estar participando desse trabalho tão magnífico feito pelo Walter aí em Sacramento, ele em Sacramento, Minas Gerais, e eu aqui em Atibaia, interior de São Paulo, a 60 quilômetros da capital. É uma alegria muito grande estarmos aqui participando desse evangelho logo pela manhã, que é muito importante nós conhecermos os ensinos de Jesus para nos melhorarmos, termos plenas condições de sermos pessoas boas. E assim, nós praticando a caridade e o amor ao próximo, vamos evoluir cada vez mais. Então, é com muita alegria que estamos aqui para falar um pouco sobre o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Temos alguns ensinamentos do Emmanuel para passar para vocês, e assim a gente vai ganhando conhecimento. Nós estamos aqui encarnados na Terra justamente para evoluir. Para quem não me conhece, eu sou o palestrante Aloísio Rocha, Aloísio com U e com S, e estou aqui na cidade de Atibaia para poder conversar com vocês a respeito do Evangelho. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande estar aqui já pela segunda vez, né, Walter? Porque no domingo nós participamos pela primeira vez desse trabalho que o Walter vem fazendo de divulgação do Evangelho, e graças a Deus ele nos deu a oportunidade de hoje falar novamente a todos vocês. Você me perdoe, eu estava justamente fazendo a citação lá no Facebook do seu nome, porque aí aquelas pessoas que tenham amizade a você, o seu perfil no Facebook, possam nos acompanhar e serem agraciados pela palavra que você vai levar, a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, falta aí pequenos segundos para 9 horas. Eu peço a todos vocês que nos ajudem, contribuam com a doação das energias, das boas energias, com a sua fé, as suas orações, as suas vibrações, para que possamos, neste trabalho de amor e caridade, levar a todos aqueles que se encontram em sofrimento o amparo, o refrigério, o remédio, para que encontrem a força, o amparo, que possam amolecer seus corações endurecidos e, através do arrependimento, chegarem a conhecer a felicidade que é estar na vinha do nosso Senhor. 9 horas. Um bom dia a todos vocês que estão conosco, nos ajudando neste trabalho. Eu os convido para, neste momento, elevarmos as nossas preces, os nossos corações e pensamentos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, Pai de amor, de misericórdia e de luz, aqui estamos humildemente diante de Ti, solicitando a oportunidade de trabalharmos em nosso proveito, em favor dos nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Pai, nós lhe pedimos a oportunidade de confiar em nós para que possamos levar as tuas bênçãos, a tua luz, juntamente com as nossas boas energias até estes nossos irmãos, onde quer que se encontrem. Pedimos o amparo, as boas intuições dos benfeitores espirituais, um contato direto com os nossos espíritos protetores e anjos da guarda,
a ajuda, a companhia dos nossos devotados irmãos de luz, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Allan Kardec, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís e Jesus, nosso mestre, governador do planeta Terra, que nos ensinou a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que caiamos em tentação. Livrai-nos de todos os males. Livrai-nos, Pai, de praticarmos o mal. Que assim seja. Hoje, nós estamos com o nosso irmão de doutrina kardecista, doutrina espírita kardecista, lá de Atibaia, o Aloísio, que vai fazer para nós a explanação do Evangelho. Bom dia, seja bem-vindo. A palavra é tua, fique à vontade. Bom dia, Walter. Bom dia, amigos que estão pela internet nesta live, mais esta live que estamos fazendo, graças a Deus. Como estava falando agora há pouco, ontem à noite estávamos fazendo uma live também para uma casa espírita de São Paulo. E agora, com o Walter, que está em Sacramento, Minas Gerais, eu estou em Atibaia, em São Paulo, e fazendo, então, esse estudo do Evangelho para que todos nós possamos conhecer. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, caridade essencial. Esse tema, na verdade, é o título de um capítulo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. E começa assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Essa passagem está em João, capítulo 2, versículo 6. João, o evangelista. E Emmanuel começa, então, o seu capítulo dizendo o seguinte, que a caridade, ela é a fonte divina das bênçãos do Senhor. Ela é de suma importância para que nós possamos alcançar a nossa plenitude espiritual. E ele fala que quem dá o pão ao faminto, dá a água ao sedento, o remédio ao enfermo, a luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino aqui na Terra. Então, podemos fazer a caridade de diversas formas, como citei agora, como também podemos fazer à distância, pelo pensamento, com as vibrações que nós emanamos para as pessoas que estão adoecidas, estão com algum problema também. Emmanuel diz que a assistência, a medicação, o ensinamento constituem a caridade generosa que Jesus nos ensinou. E Emmanuel continua o seu ensino dizendo o seguinte, que assistir, ou seja, ajudar a uma outra pessoa, está diretamente ligado à edificação de si mesmo. Então, quando você ajuda uma pessoa, você também está se ajudando, você está evoluindo, você está ajudando a pessoa a evoluir e você também evolui. E ele diz que ninguém medicará com proveito se não tiver boa vontade para aqueles que estão necessitados. Também diz que ninguém ensinará com segurança se não tiver amor ao próximo. Então temos de ter amor ao próximo para praticar também a caridade. E Emmanuel continua o seu capítulo dizendo o seguinte, que a caridade essencial, ela é a edificação e a redenção de nós mesmos. É por meio dela que nós vamos evoluir. Nós vamos, então, dar, inclusive, o exemplo aos nossos irmãos que estão encarnados e muitas vezes até desencarnados também. Então, a caridade nós podemos fazer a qualquer hora, a qualquer momento. Todas as pessoas podem fazê-la. Emmanuel diz que trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, usando, então, o seu Evangelho. Então, não basta conhecer o Evangelho de Jesus, temos de colocá-lo em prática.
E essa prática é justamente a caridade e o amor ao próximo que Jesus tanto nos ensinou desde a época em que esteve aqui encarnado. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele. Nele quem? Jesus, para que ele viva em nós. Como nos disse Paulo de Tarso. Sem esta, então, nós estaremos vazios dentro de nós. Se nós não estivermos com Jesus e Jesus não estiver conosco, então estaremos vazios. Nossa vivência, nossa encarnação não vai ser infrutífera, não vai ter validade. Então, estamos encarnados aqui nesse mundo de provas e expiação para cumprirmos as nossas tarefas e também resgatarmos os erros do passado. Por isso, é importante que nós pratiquemos a caridade essencial. E Emmanuel, então, termina o capítulo dessa forma. Vejam que é bem rapidinho. Esse livro Vinha de Luz e o livro Palavras de Vida Eterna são 2 livros de Chico e Emmanuel, e cada capítulo, na verdade, é meia folha só. Então, tem pouca coisa escrita, mas o conteúdo de ensinamento que ele traz é muito grande, muito vasto. E aí, então, nós aproveitamos esse contexto da caridade essencial para buscarmos em Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Fomos lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, buscar no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, porque estamos falando de caridade. Então, um doutor da lei que queria tentar Jesus lhe fez a seguinte pergunta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus diz a ele: o que é que lês nessa lei? E o homem disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe respondeu: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, como era doutor da lei, ele não gostava de Jesus, era um fariseu, ele então continua perguntando para Jesus: e quem é meu próximo? Então Jesus lhe responde por meio de uma parábola. Ele contava muitas parábolas naquela época. Contou a parábola do samaritano, que eu vou resumir aqui. Havia um homem que era um mercador, estava no caminho, na estrada, quando foi tomado de assalto num desfiladeiro. Os ladrões levaram todos os seus pertences, a sua montaria, levaram suas roupas, seu dinheiro, levaram, inclusive, a sua integridade física, porque bateram muito nele, deixando-o quase morto, ali, caído no chão. Eis que, depois de algum tempo, passa por esse caminho um sacerdote do templo de Jerusalém. O sacerdote viu o homem ali, mas passou direto, foi embora. Depois passou um levita, que é um padre da tribo de Levi, e ele também não prestou auxílio àquele homem moribundo. E por último passa o samaritano. O samaritano passou, parou, desceu de sua montaria, prestou todo o auxílio, os primeiros socorros àquele homem, passando ungüentos e óleos, essências nas feridas. Colocou esse homem em sua montaria, o levou até uma hospedaria e lá pagou adiantado o tratamento daquele homem. Disse ao estalajador que ele ia continuar a sua viagem e depois, na volta, ia passar novamente ali. Se aquele homem tivesse dado mais alguma despesa, ele pagaria tranquilamente. Então, Jesus volta-se para o doutor da lei e pergunta: qual dos 3 foi o próximo daquele homem que estava moribundo, quase morto na estrada? E o doutor da lei teve de responder que foi o samaritano. Para ele foi uma afronta muito grande, porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e também na humildade, que são as 2 virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. A caridade e a humildade nos levam à salvação. O orgulho e o egoísmo nos levam à perdição. São a porta larga que Jesus fala. Temos de tomar muito cuidado com isso. Portanto, Jesus nos afirma que a caridade é a única condição para que nós cheguemos à salvação, para que nós cheguemos à esfera crística.
praticando a caridade. Vejam a importância da caridade. E assim, nós temos que a caridade e a humildade, como eu já disse, são as sendas da salvação, o orgulho e o egoísmo são as chaves da perdição. Tomemos muito cuidado, porque a gente vive num mundo de provas e expiação, onde existe muita tentação, muita vicissitude, muitos vícios, e se nós não tomarmos cuidado, a gente põe a perder a nossa encarnação. Temos nesse capítulo 15 do Evangelho a necessidade da caridade segundo São Paulo, que é Paulo de Tarso. O texto é um pouco longo, mas a gente então vai para o finalzinho, onde ele fala que das 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Entre a fé e a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, isso quem nos passa é Paulo de Tarso. Na minha modesta opinião, o maior divulgador do cristianismo em todos os tempos. Digo maior porque sofreu muito por divulgar o evangelho, e vocês podem ver no livro Paulo e Estevão a história dele e vão ver quanto que ele sofreu. Graças a Deus, hoje não passamos mais pelas dificuldades que ele passou. Hoje estamos aqui falando sobre o Evangelho e nada de mal nos acontece, graças a Deus. Mas veja a importância que Paulo dá também à caridade, seguindo o Cristo. Em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13 também. A caridade, ela está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar a caridade. Quando nós falamos em caridade, normalmente as pessoas pensam em doar alguma coisa. Eu tenho que doar um sapato, um dinheiro, uma roupa, mas às vezes a pessoa não tem condições de doar. E não pode fazer caridade? Pode sim. Acabamos de falar agora há pouco. Uma vibração que você faz para uma pessoa que está necessitada, está adoecida, está internada, está com um problema muito sério. Uma prece que você faça por ela é uma caridade também. Se nós perguntarmos na igreja onde está a salvação, aí vai se perguntar qual igreja? Em qual igreja? Se você perguntar na igreja X, é naquela. Se perguntar na Y, é naquela. E aí? Se perguntarmos onde está a verdade, então também vão dizer onde está a verdade. Na igreja X, na religião Y, onde está essa verdade? Então, por isso que o Espiritismo, de acordo com o Evangelho de Jesus, não afirma fora do Espiritismo não há salvação. Nós não afirmamos isso. Os espíritas não afirmam isso, que fora do Espiritismo não há salvação. Por quê? Há salvação, sim, fora do Espiritismo. Há salvação, por exemplo, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Budismo, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Tudo depende do uso do livre-arbítrio da pessoa. O rótulo religioso pouco importa. O que importa é o que a pessoa faz de bom para o seu semelhante. Porque quando nós desencarnarmos, será cobrado aquilo que nós fizemos, a caridade que nós fizemos. Essa caridade é essencial. Não o nosso rótulo religioso, de forma nenhuma. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de caridade. Pessoas que praticaram, uma delas ainda continua praticando, está encarnada. Primeiro, Chico Xavier. Segundo, Divaldo Franco, que está encarnado. A irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá e, por último, o Eurípides Barçanufo. Então, essa palestra eu já faço há algum tempo e nós escolhemos falar sobre o Eurípides. E, coincidentemente, o Walter está lá em Sacramento, que é a cidade onde nasceu e desencarnou o Eurípides Barçanufo, e não sou eu que vou ensinar a eles quem é o Eurípides, porque eles sabem muito mais do que eu. Mas a gente fala um pouquinho sobre ele. Vamos conhecer um pouquinho sobre o nosso querido Eurípides. Ele nasceu na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, em 1880, e desencarnou, vejam, com apenas 38 anos, vítima da pandemia de gripe. E ele auxiliava os professores lecionando para os seus colegas de classe quando era necessário. Em janeiro de 1902, ele fundou o Liceu Sacramento. E a Gazeta de Sacramento, ela foi por ele redigida por 2 anos. E lá nessa Gazeta,
nesse periódico, ele escrevia sobre vários artigos, como economia, política, direito público, métodos educacionais, literatura, filosofia, entre outros assuntos. Veja quanto conhecimento esse homem possuía, não é? Então, ele também tinha profundos conhecimentos de medicina e direito. Olha quanto conhecimento esse homem tinha. Ele também dissertava sobre astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura. Quantas ciências esse homem dominava. Interessante. Tudo isso sem ter feito uma faculdade, tudo isso sem ter feito nenhum curso superior. Pelo espaço de 6 anos, Eurípides Barçanufo foi vereador e depois ele acabou deixando essa função pública. Ele era fervoroso católico, era presidente da Conferência São Vicente de Paulo. Por fim, ele tomou conhecimento de algumas curas que aconteciam por meio do espiritismo, a doutrina espírita. E ele tinha parentes na cidade de Santa Maria, em Minas Gerais, que pregavam essa doutrina, a doutrina espírita, e frequentavam o Centro Espírita Fé e Amor. Então, ele tomou conhecimento da doutrina espírita. E aí, em 1905, ele se converteu ao espiritismo. Ao comunicar o fato à sua mãe, ela entrou em crise. E ele, como tinha o dom da vidência, ele viu que essa crise de sua mãe era uma obsessão praticada por um espírito inferior, porque ele viu esse espírito obsediando sua mãe. Então, na companhia de seu tio, o senhor, que é o senhor Mariano da Cunha, ele evoca esse espírito e consegue, então, a cura da sua mãe. Bem, durante 12 anos e 7 meses, Eurípides Barçanufo foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Grupo Espírita Esperança e Caridade. E, em decorrência desse grupo, então, no dia 2 de abril de 1907, surgiu o magnífico e grande colégio Allan Kardec. Então, quando eu faço a palestra presencialmente nas casas espíritas, eu trago, inclusive, foto desse colégio. É muito grande, eu não conheço, não estive ainda em Sacramento, quero estar lá para conhecer. Mas eu trago foto para que as pessoas conheçam o colégio Allan Kardec, que existe até hoje. E ele dirigiu esse colégio até 8 dias antes da sua desencarnação. Vejam que ele trabalhou até praticamente a sua desencarnação. E todas as quartas-feiras ele pregava o Evangelho de Jesus para os seus alunos no colégio Allan Kardec. Tem um fato interessante que ocorreu com Eurípides Barçanufo. Certa vez ele estava em sala de aula e aí ele entrou em transe. Ele entrou em transe, os alunos já sabiam, e aí ele teve um deslocamento perispiritual, ou seja, o seu perispírito se deslocou até a cidade de Versalhes, na França, onde estava acontecendo uma reunião. E isso aconteceu logo após a Primeira Guerra Mundial. Ali, nessa reunião, estava acontecendo a assinatura do célebre Tratado de Versalhes. E quando ele retornou ao corpo físico, ele então citou os nomes dos participantes e a hora exata em que aconteceu essa reunião. Se fosse nos dias de hoje, então as pessoas iam dizer que era fake, né? Fake news. Por quê? Você tem um ponto aqui no ouvido, tem alguém lá na internet passando as informações para você. Naquela época não tinha essa tecnologia de hoje. Ele tinha esse dom mesmo, que nós chamamos de bicorporeidade, que é quando o corpo físico permanece no local e, perispiritualmente, você se desloca para um outro local. Então, isso ocorre com os espíritos encarnados. No caso dos espíritos desencarnados, essa propriedade nós damos o nome de ubiquidade, tá bom? Vamos lá. Eurípides Barçanufo tinha várias faculdades mediúnicas, como, por exemplo, ele era curador, receitista, auditivo, vidente, intuitivo,
falante e psicógrafo, além de todos aqueles conhecimentos das ciências que eu já falei. E com auxílio dos espíritos superiores, dentre eles, nosso querido doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo curava quase todas as doenças. Por que a gente fala quase todas? Porque existem doenças que fisicamente não dá para curar. Por quê? Temos de ter acesso à ficha reencarnatória da pessoa. Às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Então, o próprio Jesus, ele curou muitas pessoas, mas tinha casos que não havia como curar, como houve um caso com o Mateus. Agora não dá para a gente falar esse caso, uma outra oportunidade a gente fala sobre as curas de Jesus, e eu trago para vocês esse caso de Mateus. O Mateus não conseguiu a cura física de um garoto. Mas eu lembro aqui dos 10 leprosos que Jesus curou. Ele curou os 10 leprosos e somente um voltou na estrada para agradecê-lo. Esse um era samaritano. E os outros 9 foram embora. O evangelho termina aí, só nesse caso. Mas o doutor Reinaldo Leite, que foi um dos maiores oradores espíritas que eu conheci, já desencarnado, certa vez, numa de suas palestras, nos disse o que aconteceu com esses 9 outros. Eles foram beber, foram comemorar, ter com as mulheres da vida nas tabernas, levando uma vida mundana, e por causa disso, não demorou muito, eles contraíram novamente a lepra. Somente o samaritano que agradeceu e reconheceu a cura é que permaneceu curado. Então, vejam, é um exemplo que nós estamos citando. Por que Eurípides também, algumas vezes, não conseguia a cura? Temos de ter aí um histórico da vida pregressa da pessoa, espiritualmente falando. Às vezes a pessoa precisa passar por aquela dificuldade para poder pagar pelos seus equívocos do passado. Essa informação que eu vou passar, eu acredito que os irmãos aí de Sacramento já saibam, não sei se sabem, mas como nós temos várias pessoas assistindo e outras tantas que vão nos assistir depois pelo YouTube, é interessante passar. José Petitinga, Jesus Gonçalves, Manuel Filomeno de Miranda e Eurípides Barçanufo, os 4 fazem parte da equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Então, José Petitinga, Jesus Gonçalves, Manuel Filomeno de Miranda e Eurípides Barçanufo, eles auxiliam o Dr. Bezerra de Menezes nos trabalhos de benevolência que fazem para conosco e para com os espíritos desencarnados também. Onde está essa informação? Quem quiser anotar aí, pega papel e caneta e anote. Está no livro Amanhecer de uma Nova Era, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Amanhecer de uma Nova Era, tá? E esse livro, Amanhecer de uma Nova Era, ele é continuação do livro Transição Planetária, ditado pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda a Divaldo Franco. O livro Transição Planetária, Manuel Filomeno passa, então, informações de que a Terra está passando por essa fase de transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. E no Amanhecer de uma Nova Era, ele traz muitas informações de como que eles, na espiritualidade, trabalham em nosso benefício. São 2 livros muito importantes e que eu recomendo para que vocês leiam. Aproveitem essa época da quarentena para ler essas 2 obras também, tá? Então, o Walter, eu estou olhando aqui, nós temos quanto aí? 2 minutos? 1 minuto? 5 minutos? Poxa, tem tudo isso. Então, vamos lá. Nós terminaríamos aqui a nossa apresentação. Eu fiquei preocupado com o tempo para não atrapalhar o trabalho do nosso amigo Walter, né? Mas é importante que nesse livro Vinha de Luz e no livro Palavras de Vida Eterna, ambos ditados pelo Emmanuel para o Chico Xavier, a gente faz sempre um trabalho de pesquisa diante do contexto que ele nos explica, da lição que ele nos passa. Nós vamos buscar, geralmente, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição semelhante para poder fazer uma comparação e trazer para vocês, tá? Essa comparação não no sentido de ver se Emmanuel está falando a mesma coisa que Kardec, não. É a comparação para poder fazer um trabalho
e que vocês possam acompanhar também pelo Evangelho, tá bom? É um trabalho que nós fizemos em Guarulhos, em 2 casas espíritas, fizemos por 4 anos lá, esse trabalho com essas 2 obras, né? E era muito bom, porque as pessoas conheciam a obra de Kardec e também conheciam a obra de Emmanuel e Chico Xavier, tá? Então, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento da doutrina espírita, possamos estudar, aproveitar esse tempo de quarentena para ler as obras da codificação kardeciana. São 5 obras da codificação. Então, estudemos os livros de Kardec, estudemos o Evangelho de Jesus e, principalmente, vamos internalizar esses ensinos no nosso dia a dia, vamos colocar em prática para que nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais dignas da criação divina. Somente assim nós vamos acumular tesouros onde? Lá no céu. Esses tesouros o ladrão não pode roubar, a traça e a ferrugem não corroem. E nós vamos carregar para todo sempre, porque fica impregnado, fica gravado em nosso perispírito todo o bem que nós praticamos para com o nosso semelhante. E que nós possamos, então, enfim, chegarmos à plenitude da espiritualidade. Possamos nos tornar espíritos perfeitos, mas essa perfeição, como dissemos ontem na live, à noite, é a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é inerente apenas a Deus. Deus é a perfeição absoluta. Se alguém tivesse a perfeição absoluta, seria Deus também. Como Deus é único, então só Ele tem a perfeição absoluta. Nós podemos chegar no máximo à perfeição relativa. E para nós já é o bastante para chegarmos ao mundo celestial, aos mundos divinos, os mundos da esfera crística, onde Jesus vive já há muito tempo, onde o mal não existe sequer em pensamento. E assim seremos efetivamente espíritos felizes. É isso que eu tinha para passar nessa manhã de hoje. Deixo agora por conta do meu amigo Walter, lá da cidade de Sacramento, agradecendo a todos pela participação, por estarem nos ouvindo. E eu disse que ia falar no final, né? Hoje, dia 17 de junho, minha mãe estaria fazendo 88 anos. Ela desencarnou há 2 anos, no dia 14 de junho, portanto, 3 dias antes do seu aniversário, ela desencarnou. Faz 2 anos que ela desencarnou, hoje estaria completando 88 anos, e rogamos, então, a todos os espíritos do bem, a Maria Santíssima, a quem ela era muito devota, que possa abraçá-la e protegê-la de todo mal, dando-lhe o carinho e a bênção da Mãe Santíssima. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia. Continue conosco aí. Vamos, então, neste momento, passar a segunda parte do nosso culto, do nosso evangelho, que é justamente o momento da fluidificação de nossas águas. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai Maior que possa depositar, fluidificar as nossas águas, depositando nelas o remédio de que cada um de nós, na nossa individualidade, somos necessitados. Os remédios para as nossas imperfeições do corpo físico e para as nossas imperfeições do corpo espiritual, as imperfeições morais. E pedimos, Pai, que estas águas nos sirvam de remédio, nos sirvam a lavar-nos das nossas imperfeições, das nossas mazelas, dos nossos erros, que possa descortinar em nossos olhos a verdade, o amor, o teu amor. E pedimos, Pai, para que estas mesmas energias possam chegar a todas as águas do planeta, levando aos nossos irmãos, onde quer que estejam, o remédio, o bálsamo, o refrigério, o reequilíbrio das suas forças e energias, de forma a que eles também possam se comprazer na tua seara, no teu amor.
queridos e amados irmãos, é o momento dos passes, aquele momento em que rogamos a Deus para que nos seja permitido levarmos, através do abraço virtual, aqueles que estão necessitados, as bênçãos e a luz do Senhor, juntamente com as nossas boas energias. E pedimos, Pai, nos dê a proteção, o amparo, dai-nos a companhia dos benfeitores espirituais. E vamos então em caravana até os hospitais, as creches, asilos, orfanatos, manicômios, hospícios, cadeias, penitenciárias. Vamos de encontro àqueles nossos irmãos que se sintonizam no mal, nos maus pensamentos, na má conduta, aqueles que se comprazem nos vícios, aqueles que estão passando por obsessão e também aqueles que são os obsessores. Que possamos, Pai, levar estas bênçãos, esta energia a todos aqueles nossos irmãos que não têm um lar, que padecem à margem da sociedade, aqueles que estão enfrentando o desemprego, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, por crises existenciais, por crises de relacionamento, aqueles que estão enfrentando a fome, a sede, o frio, o calor, aqueles que estão enfrentando as intempéries da natureza, aqueles que estão enfrentando a falta de fé, de esperança, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, rancor, mágoa, ira, aqueles, Pai, que são vítimas das guerras, das opressões políticas, das tiranias, das intempéries, aqueles que estão flertando com a possibilidade de atentarem contra suas próprias vidas, aqueles que estão enfrentando a depressão, a angústia, a ansiedade, os traumas, aqueles, Pai, que estão com seus corações endurecidos, que estão com dificuldades diante das suas provas, que estão em sofrimento. Pedimos, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que estão em seus leitos de dor, onde quer que esteja. Pedimos por aqueles que se dedicam a cuidar destes nossos irmãos, doando seu tempo, sua paciência, seu amor. Pedimos por aqueles que perderam seus entes queridos, para que recebam um amparo, um afago à alma. Pedimos por aqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós, para que sejam bem atendidos e recebam o atendimento e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos por aqueles que foram através do suicídio, para que encontrem a tranquilidade, o entendimento. Pedimos, Pai, por todos aqueles com os quais temos a oportunidade reencarnatória, os nossos amigos, entes queridos, vizinhos, aqueles com os quais encarnamos sobre o mesmo teto, os nossos entes queridos, onde quer que estejam. Pedimos por todos aqueles que estão enfrentando as doenças, principalmente a pandemia. Pedimos por todos aqueles que nos solicitam preces, principalmente a espiritualidade maior, coordenadora, detentora deste trabalho, ao qual agradecemos pela oportunidade de sermos úteis. Pedimos por aqueles nossos irmãos que se encontram na erraticidade, para que possam, através de um flash de luz, serem motivados ao arrependimento que os conduzirá à felicidade. Pedimos por aqueles com os quais ainda não temos o entendimento necessário a perdoar ou pedir o perdão. Pedimos, Pai, neste momento, as nossas preces íntimas e individuais, enquanto agradecemos e recebemos o passe energético.
Pai de amor, de felicidade, de luz, de misericórdia, nós agradecemos humildemente pela oportunidade que nos deste diante da tua vinha, da tua messe. Agradecemos neste momento ao irmão Aloísio, que se prestou a nos ajudar com suas palavras. Pedimos em especial pela sua mamãe, que onde ela estiver, que ela receba o nosso fraterno abraço de amor e consideração. Vamos, então, Aloísio, faça os teus agradecimentos, que logo em seguida nós faremos a prece de encerramento. Ok, muito obrigado, então, ao Walter, a toda a equipe espiritual que nos acompanha, a todos os irmãos que estão aí pela internet nos assistindo. Obrigado pelas vibrações que fizeram pela minha mãezinha, tão querida. Eu tinha um contato tão grande com ela. A gente sente muita falta. Apesar de sermos espíritas, nós sentimos falta dos entes queridos que passam para o plano espiritual, né? Então, que ela esteja bem cuidada, que receba todo o tratamento necessário. E que vocês possam ter uma excelente quarta-feira, um dia cheio de alegria. Não sei como é que está o tempo aí em Sacramento, aqui está sol em Atibaia. Que vocês tenham muita luz, muita paz, muita energia positiva, muita proteção, muita alegria de viver. É isso que eu desejo a todos vocês e me coloco à disposição do Walter, de toda a equipe, para estarmos aqui em outras oportunidades falando sobre o Evangelho de Jesus, que é muito gratificante para nós. Muito obrigado pela oportunidade, que fiquem todos com Deus. Meus queridos irmãos, lembrando que amanhã nós teremos a participação conosco da Silvia Trindade. Na sexta-feira, do Eurípides Júnior. No sábado, nós teremos do Elber, aí de São Paulo também. E no domingo, quase certo, que nós teremos o André Palhares. Outra notícia que eu trago a vocês, me pediram para divulgar o Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá do bairro São Benedito, em Uberaba, vai fazer uma galinhada beneficente no dia 12 de julho. Quem quiser comprar o Marmitex para ajudar nas obras da casa, eu vou divulgar depois no meu Face as informações para que possam, quem tiver interesse e queira ajudar, fique à vontade. No mais, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos prestaram aí a singela homenagem de estar conosco, vibrando, orando, fazendo as suas preces com a sua fé. Esse trabalho consegue gerar um campo magnético, um campo energético, que ele é reproduzido, encaminhado a todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento. Muito obrigado. O trabalho não é nosso. Nós agradecemos pela oportunidade de trabalhar. O trabalho é da espiritualidade. Vamos, então, encerrar com a prece que eu acho linda, maravilhosa, uma prece de muito conteúdo, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita,
e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã às 9 horas. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. E lembrando, assim que terminar aqui, já vou terminar, eu vou fazer a conversão do texto para poder divulgar no YouTube para aqueles nossos irmãos que não têm inscrição no Face, possam ter acesso ao conteúdo. Um abraço, fique com Deus. Tudo de bom, meu irmão. Muito obrigado.